nossas vidas, com esse coração todo, esteja toda voltada para o Senhor, para a vontade do Senhor. Vocês podem se assentar. Uma alma gritando. Estamos nesse mês de setembro. O Brasil separou esse mês para falar um pouco sobre suicídio, prevenção ao suicídio. E nós, como comunidade de fé, não gostaríamos de ficar indiferente a um problema social tão triste, perder pessoas que tiram a vida, às vezes porque não são escutadas, porque não tem um ambiente de qualidade, ou uma escuta de qualidade, ou porque igrejas como a nossa por aí não conseguem criar um ambiente ou falar sobre o tema. A nossa ideia como comunidade de fé, falando sobre esses sentimentos e emoções que afloram e que desenvolvem de maneira que desencadeia depressão, suicídio, não é como comunidade de fé apresentar uma solução que seja única, uma solução que ela transcenda qualquer outro tipo de tratamento que exista por aí, um terapeuta, um psicólogo, alguém que vai sentar, um profissional da área. Inclusive, nós orientamos que pessoas nessa condição procurem um profissional, e você, numa comunidade de fé, poderá ter uma orientação espiritual, você poderá ter uma conversa pastoral. Inclusive, a nossa igreja, ela se manterá aberta e à disposição durante esse mês todo, para que você agende um horário para a gente poder conversar juntos, chorar juntos e orar. Então, inclusive, se você está nos visitando pela primeira vez, quando você passar para deixar lá o seu nome, a ideia é que a gente ore por você durante essa semana, e além de você ganhar um voucher para você tomar um café especial em qualquer outro domingo que você voltar à nossa comunidade. Hoje a gente vai falar sobre medo, de dentro para fora. É que os nossos corações, a nossa vida precisa ser transformado de dentro para fora. E essa era a mentalidade judaica. Essa era a mentalidade da criação, onde as coisas são transformadas de dentro para fora, porque o Senhor habita a essência das coisas. Ele que é a palavra, Ele que é o verbo. Dentro do pensamento judaico, uma mudança de hábito, uma mudança de postura, uma situação, ela só pode ser transformada quando pessoas estão sendo transformadas de dentro para fora. A sua mentalidade, ela mudando, ela muda a sua maneira de enxergar as coisas. Podemos chamar isso de cosmovisão, ou podemos dizer que isso é as lentes pela qual nós enxergamos o mundo. E essa ideia de mudar de dentro para fora tem muito a ver com a cosmovisão cristã. Então, tratando-se de espiritualidade, de medo, eu não poderia vir aqui filosofar ou trazer uma série de conceitos sobre isso, sem antes dizer que uma boa transformação, ela começa pelo Evangelho, uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus e não em outro lugar. Alguém já assistiu It, A Coisa? Alguém teve coragem de assistir esse filme? It, A Coisa, foi lançado uma releitura dele em 2017, eu assisti, gente, esse negócio. E eu não tenho mais coragem de assistir essas coisas. No começo do namoro, a Elô gostava muito de assistir filme de terror. Então, hoje em dia, nem de suspense. A gente fica com um pouco de medo. Eu lembro uma vez que a gente estava assistindo um desenho de terror bem mal feito, no início do casamento, e, de repente, a gente escutou a porta do nosso quarto bater, normal, se não fosse o fato de não ter janelas abertas e nem ventilador ligado. Então, o que a gente fez como bons cristãos, a gente arrancou o DVD e jogou na janela do prédio para poluir. É um filme tão ruim, mas deu medo naquele dia. Mas eu assisti It, A Coisa. É um filme baseado no livro de Stephen King. Eu não vou dar spoiler aqui, porque, gente, foi lançado em 2017. É um grupo de 7 adolescentes da cidade de Derry, uma cidade no Maine. Não sei se isso enriquece muitas informações, mas você pode ir imaginando. Mas eles tinham um clube, chamava Losers Club, o Clube dos Perdedores.
aquelas crianças que ninguém quer se relacionar. São filhos de pais problemáticos. A mãe do Ed é hipocondríaca. O pai do Beverly abusa dela. Da Beverly, a família do Bill não ajuda o filho a superar a morte do irmão. Então, são adolescentes que dizem assim, olha, pior do que está não fica, vamos se juntar e vamos consolar uns aos outros. Mas acontece que num belo, lindo dia de chuva, quem gosta de chuva, gente? Ergue a mão aí, que você vai ganhar um café, tô brincando. Chuva. Eu gosto de chuva, já minha esposa não gosta muito não, ela fica deprimida, né? Acontece coisas ruins num dia de chuva, né? Então, um dos meninos leva o barquinho que o seu irmão fez, para que a correnteza levasse o barquinho que o irmão fez, e de repente no bueiro, aonde o seu barquinho entra, ele se encontra com um palhaço. Não sei se você já se encontrou com um palhaço no bueiro de Olinda, mas imagine a cena, e esse menino desaparece. Ele desaparece e aquela cidade pacata, de repente, começa a se transformar numa cidade catastrófica, porque crianças desaparecem e elas são encontradas em maneiras muito trágicas. E é interessante esse filme, porque a sacada do filme é que a coisa, o palhaço, ele muda de acordo com o medo das pessoas. E é muito interessante isso. It, que é isto, a tradução, segundo o que disseram por aí, que é o homônimo, eu sou aquilo que você tem medo. Eu sou aquilo que você tem medo. Então você se depara com a coisa, com a situação, com aquela coisa, e ela se transforma naquilo que você tem mais medo na vida. E medo, esse estado emocional que surge em resposta a uma consciência de uma situação eventual que muda as nossas sensações, a nossa maneira de enxergar o mundo, gera temor, ansiedade irracional. Tudo fundamentado nessa coisa que despertou isso em nós. Eu não sei você, se você já teve medo, um medo como eu, de jogar o DVD fora, ou medo de sair correndo de uma maneira como você nunca correu na vida. Por exemplo, eu lembro numa situação que eu e meu primo correu para buscar uma pipa. A gente chamava de pipa lá, não sei como chama aqui, papagaio, sei, é isso? Ok. 2 menininhos, pequenininhos, que só olhou para a cara um do outro e saiu correndo, porque como assim? Uma pipa sozinha, numa árvore. E a gente subiu naquela árvore para pegar aquela pipa, e quando a gente pulou em cima de um cacho de abelha. Eu nem sabia que a abelha ficava no chão nessa época, né? Em cima de um caixote. E quando a gente pisou, de repente começou a subir abelha para todos os lados. E o medo, a adrenalina, fez a gente fazer coisa que a gente não sabe como. Para passar pela cerca, aquilo deu muito trabalho. Mas para voltar para a cerca, a gente deve ter passado voando. Alguma coisa que a gente não lembra até hoje, mas foi muito rápido e não tinha nem um arranhão, além de picada. O medo faz a gente fazer coisas que a gente não imagina, corre. Em outros momentos a gente fica numa situação estática, não faz nada, se encolhe, se reserva. De repente o tipo de medo que você tem na vida não é um medo temporário, é um medo que você tem carregado por meses, por anos. Você tem carregado até hoje, uma coisa que te trava, uma coisa que você gostava muito, ou gosta muito, mas não faz, porque você viveu uma situação traumática e que te ressuscita de tempos em tempos, ou diariamente, semanalmente, a um sentimento, um medo que te paralisa diante das situações. Às vezes não é uma situação específica, às vezes são várias situações, são várias pessoas, muita coisa na tua vida acontecendo que mudou a sua consciência de um mundo, as suas lentes, a maneira como você enxerga as pessoas, a maneira como você enxerga a si mesmo, foi modificada por causa dessa situação de medo. Existe um sociólogo que diz que o medo é gerado por um conjunto de fatores externos. Você pode passar por situações de medo, porém existem medos que nos perseguem por longos períodos da vida, longos períodos.
Eu não sei do que é que você tem medo. Eu lembro também que eu desenvolvi um certo tipo de fobia de público, de falar em público. Por incrível que pareça, ou não, para alguns, eu sou tímido e introvertido. Mas dizer que eu ia falar em público em determinado momento da semana, do mês ou do ano, eu sofreria até o dia ou pós o dia da vergonha que eu passei no dia. Eu ficaria com vergonha da vergonha. O meu medo de estar em público é desastroso. Ou era. A gente vai superando algumas coisas na vida. A gente vai mudando a maneira como o It se transforma, como o palhaço se transforma diante da vida. Medos que vão por muito tempo. Tem uma história no Paraná que ficou bastante conhecida, de uma menina curitibana. Em 2017, ela viveu uma situação de assalto, de moto, e eles pararam do lado dela e começaram a xingar, a humilhar e a gritar com ela. E ela diz, ela narra que ficou apavorada e não conseguia entender sobre o porquê ela estava passando por aquela situação. E desde então ela nunca mais conseguiu andar de moto. Ela perdeu o emprego, ela não conseguia se desenvolver. Aquele medo aprisionou ela na situação, que a situação já não era mais o problema, mas ela alimentava aquilo o tempo todo, alimentava, e isso paralisou a vida dela. E ela passou 5 anos se tratando, tomando remédios, fazendo terapia, para tentar superar essa situação. Então, às vezes, a gente tem medos diferentes da vida. Alguns são muito danosos, alguns ainda estão paralisados até hoje. E há anos isso vem acontecendo. Há anos. Essa é uma história. Essa é uma. Você tem a sua, eu tenho a minha. E a gente vai vivendo nessa atmosfera de medo e as nossas relações vão se alterando por conta dessa nossa relação com o medo e não com a coisa em si, e não com a pessoa em si. Não sei qual é a sua, mas o fato é que estamos aqui hoje. E eu gostaria de falar sobre um bom mestre. O medo não é coisa desse século. Medo não é coisa desse tempo. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós estamos acostumados a contar de maneira triunfalista a nossa relação com os personagens bíblicos. Os valentes, os ferozes, os conquistadores, aqueles que pegavam espada, aqueles que eram reis, muito inteligentes, sábios. A gente tem costume de falar isso. E Jesus, ele quebrou esse paradigma sobre qualquer herói das Escrituras, dizendo que ele era um herói com os pés de barro, que foi crucificado numa cruz de madeira, por pessoas que ele mesmo curou, transformou a Jesus. Mas muitos outros dos seus discípulos, ou por uma outra lente, por uma outra perspectiva, a gente consegue olhar para muitos desses personagens, para muitas dessas histórias e perceber que existe muita vulnerabilidade, muito medo presente na vida desses homens. Eu vou compartilhar apenas uma por hoje, mas como pano de fundo, no sistema rabínico, um aluno, após decorar o Pentateuco, ele iria procurar um rabino para ver se esse rabino poderia fazer dele o seu discípulo. Esse era o sistema. O rabino ia avaliar, será que esse menino é capaz? Será que esse menino é bom? Será que ele é inteligente? Será que ele conhece de fato o texto, a tradição, a cultura, a ponto dele ser o meu discípulo? Será que ele tem know-how? Será que ele tem certificado? Será que ele tem família? Será que ele tem condição para ser alguém que diz ser o meu talmidim, ser o meu aluno, ser o meu discípulo? Será que é esse tipo de gente que eu quero andando comigo? Jesus, ele chegou e quebrou esse paradigma. É evidente isso. Ele foi até os meninos, pescadores, cobradores de impostos, e os chamou. Jesus chamou uma quantidade de 12 homens rejeitados pela cultura. Homens cheios de medos, cheios de vícios. Em determinada ocasião, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, de 22 a 36, os discípulos estavam a bordo de um barquinho
e Jesus se aproximou andando sobre as águas. Se eu joguei um DVD pela janela, porque eu vi uma porta batendo, imagine alguém andando sobre as águas. Talvez eu tivesse pulado da janela, né? Imagine você se deparar com uma situação dessa. Imagine que assustador. Um dos discípulos disse: se és tu, então manda eu também andar por sobre as águas. Me permita que eu vá até você, se você é de fato Jesus. É uma história bastante estranha. E fica ainda mais estranha quando Pedro ele salta sobre as águas, deseja caminhar por sobre as águas, e ele em algum momento anda por sobre as águas, como parte de um discípulo, ok, tinha lógica. Um discípulo é alguém que está seguindo os passos do mestre. Tirando esse fato, não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Quando você é discípulo, você está comprometido a vida toda, a totalidade da vida, a ser igual ao mestre. Essa era a tradição. Quando o discípulo vê o rabino caminhar por sobre as águas, ele diz o quê? Eu quero fazer a mesma coisa. O meu mestre faz isso. O meu rabino faz isso. Ele tem autoridade, porque ele está fazendo isso. E se o meu papel como discípulo é fazer exatamente o que o mestre diz, ao ponto de ser confundido como alguém que fala como Jesus, quando é negado e está numa roda aleatória e alguém diz assim: você é discípulo de Jesus, não é? Você fala como ele, você tem jeito dele. Então você anda tanto com o mestre que você é reconhecido por aí como alguém que é discípulo de fato de Jesus. Você é muito parecido com aquilo que você segue. Você se transforma naquilo que você tem medo. O palhaço fazia isso. Pedro, quando olha para Jesus, diz: eu quero fazer como Jesus. Porque ele disse que eu posso fazer isso. Ele disse que eu sou capaz de entrar nessa situação. É uma história bastante estranha e sem lógica, mas Jesus disse: sim, ok, você pode vir. Então, lá em Mateus, no capítulo 14, 29 a 30, narra que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. A gente tem um problema aqui. A gente tem um problema. Jesus diz o seguinte: homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você não creu? Será que Pedro ele perdeu a fé em quem? Em quem Pedro se perdeu? Não em Jesus. Não havia nada de errado com Jesus. Pedro ele perde a fé em si mesmo. Olha que interessante isso. Pedro ele perde a fé naquilo que ele é capaz de fazer, naquilo que ele pode fazer, porque o seu rabino disse que ele poderia fazer. Jesus não estava provocando a Pedro, dizendo: Pedro, tenta aí então, eu já sei que vai dar errado. Mas é de alguém que acredita. Olha, vocês têm um certo tom de dúvida na fala de vocês. Mas Pedro, se você tem tanta dúvida, mas lhe resta um pouco de fé, ande então sobre as águas e venha até mim. Mas Jesus, quando Pedro começa a afundar: olha, existe um problema aqui, Pedro. Existe um problema que é mais do que medo. A história aqui é muito semelhante com a história do filme. Um grupo de meninos, intitulado Perdedores, que se depara com um palhaço que torna aquilo seu medo. Talvez muito semelhante comigo, talvez muito semelhante com você, quando nos deparamos com uma situação de medo nas nossas vidas. Uma situação de medo na sua vida, que te faz perder a fé em si mesmo. E mais ainda, quando nós perdemos a fé naquilo que Jesus disse que pode fazer através de nós, naquilo que Jesus pode fazer através de você. Eu quero que você preste bastante atenção, que a minha intenção não é dizer que tudo depende de você.
que tudo depende do seu esforço, que existe algum tipo de bondade em nós, de força em nós, que faz a gente se tornar esse alguém capaz de passar situações de medo na vida, porque o Senhor disse. Mas existe um Cristo que habita em nós, existe um Cristo que habita em você, existe uma presença, a presença de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, que restaura em nós essa consciência de nos fazer pisar sobre o medo e transcender essas nossas fragilidades, superar essas fragilidades da vida olhando para Ele. Então, quando um rabino chama alguém para ser o seu discípulo, é porque ele acredita que essa pessoa é realmente capaz de ser como ele. E Jesus, ele não pega alguém bonzinho, alguém mais ou menos cheio de potencial, porque os seus pais eram alunos de Harvard. Ele não pega porque esses meninos, eles eram os playboys da sociedade, que tinham estudado nas melhores escolas, e nada contra. Mas Jesus, assim, ele também não quer provocar a sociedade dizendo assim, eu só pego gente ruim, gente pobre, eu só pego os piores. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com um poder transformador de Deus, de transformar a realidade da sociedade, do mundo, resolvendo o problema da matriz, do caráter, da natureza, fazendo de nós novas pessoas, novos homens, um novo homem, uma nova mulher. Então, quando o Jesus chama, é porque ele crê naquilo que ele faz, ele sabe do poder transformador que é a vida em Deus, uma nova vida em Cristo. Então, quando lemos histórias da vida de Jesus com os seus discípulos, algumas coisas podem nos frustrar. Algumas coisas que os discípulos fariam, ou fez, eu tenho, assim, as minhas convicções para crer que você também ficaria decepcionado. Os tipos de pergunta que esses discípulos faziam a Jesus, os tipos de desejos, as vontades, os seus erros, as suas falhas, o seu vício social, essas dúvidas tão imaturas, e Jesus repetindo, a gente vê isso nos evangelhos. O sistema rabínico consistia em um rabino ter fé, acreditar na pessoa que ele escolhia. Eu quero convidar vocês ainda um pouco mais fundo na tradição e entender as implicações dessa verdade impressionante. O rabino, ele só escolhe alguém que ele achasse que realmente poderia fazer aquilo que ele faz. E quantas vezes Jesus ele não se depara com situação de frustração diante dos seus discípulos? A exemplo de Mateus 17, 14 e 20. Será que seria porque eles eram capazes? Será que é porque eles eram incapazes? Por que será? Jesus ele enxerga aquilo que eles não poderiam enxergar. Jesus olha para esses discípulos, ele olha para você e pensa assim, olha, você consegue, você pode ir além desse lugar que você está, porque eu estou fazendo uma obra em você. E quando eu olho para você, eu não olho a situação que você está, eu não olho o poço em que você está inserido, eu não olho a profundidade dos seus erros, dos seus pecados, eu não olho para isso. Isso já foi enxergado um dia, e houve uma promessa de redenção que não é por meio de vocês, é por meio de mim. É por meio de mim. E Jesus ele olha para a situação em que você está carregado de medo, carregado de incertezas, e vê algo que só Ele pode fazer. Só Ele. Então não tinha a ver com os discípulos, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua capacidade pessoal, intelectual, emocional, a sua resiliência para lidar com os seus medos, apenas. Não tinha a ver com a capacidade deles. Eles não se davam conta de que eram capazes de fazer. Às vezes a gente não se dá conta disso, do que é possível acontecer através da nossa confiança em Deus. E Deus ele tem um conceito incrivelmente alto das pessoas.
incrivelmente alto, não porque a gente é bom, é porque Deus é capaz de olhar para a gente dessa forma. É porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus acredita que elas são capazes de feitos maravilhosos. Quanta coisa boa num mundo caído e quebrado como o nosso já não aconteceu. Coisas que exalam a presença de Deus. Coisas que visivelmente nos revelam a mão de Deus poderosa sobre as coisas. Quantas coisas extraordinárias não aconteceram na sua vida? Ou quanta coisa extraordinária Deus não fez através de você em outras pessoas? Quantas vidas não foram marcadas através daquilo que você fez na vida de outras pessoas, na história de outras pessoas? Gente que não se esquece de você, não esquece das suas palavras, não esquece do como você estendeu a mão, do como você a convidou para a mesa quando ninguém mais convidava. Às vezes, a gente é aconselhado a crer que precisamos crer em Jesus. Crer. Creia de maneira tão intelectual, que você vai entender. E o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, isso é muito bom, crer em Jesus. Mas eu estou aprendendo que é Jesus quem acredita em mim. Eu estou aprendendo que é Jesus quem acredita nas pessoas. E ai de nós pensar de outra forma. Ai de nós imaginar que isso tem a ver com a minha capacidade de acreditar nas pessoas ou em mim mesmo, quando eu não entendo que primeiro é Ele quem faz isso por mim. Talvez você, cheio de medo e incertezas, esteja muito certo de que tem a ver com você. De que tem a ver com você, a sua capacidade de resolver essa situação. O Rabino acredita que podemos ser como ele. Alguém disse que deveríamos ter muita fé, e que de fato é muito bom, mas o Senhor, Ele acredita, Ele tem escrito uma história, Ele tem narrado uma história, aonde Ele se revela como soberano sobre ela, e Ele tem nos usado como instrumento de redenção no mundo. Ele tem nos usado para ser luz do mundo. As pessoas têm conhecido a Deus através daquilo que Ele tem feito em você. Em você. Quando não é só terapia que você faz. Quando não é só conversa pastoral que você tem. Quando não é só exercícios, quando não é uma série de esforços para superar, e que essas coisas, elas são coparticipantes na obra que só o Senhor pode fazer em você. Quantas vezes você não tentou, através de muitas receitas, superar o seu medo, mas nunca se esforçou tanto para confiar no Senhor? Naquilo que Ele está fazendo em você, no como Ele é poderoso para fazer coisas de fato extraordinárias e sobrenaturais. Em determinada ocasião, Jesus até disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Nós cremos na depravação total, e que existe uma incapacidade nossa de fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Eu não vou até Jesus, Ele que vem até mim. E eu diria para você nessa noite, Ele está indo ao seu encontro. Ele está assistindo a sua situação de medo. Há muito tempo. Mesmo que você esteja superando, confiando em Deus há muito tempo, sobre isso, e você ainda não superou, eu quero te lembrar de uma outra coisa. O Senhor não te deixará. Ele não te deixou. Ele não vai fazer isso, porque é isso que o Mestre fez. É isso que Ele continuará a fazer. Não permita que o medo se alimente da sua vulnerabilidade. Deus colocou em você a sua capacidade de confiar que Ele é confiável, que Ele transforma realidades. A fé, ela veio como um presente de Deus.
para cada um de nós. E eu gostaria de apresentar a fé como antagônica ao medo. Algo que você se apropria, um presente de Deus para superar o medo. Eu e você fomos convidados a exercitar essa fé. A fé é algo que precisa ser exercitado e colocado em prática. Algumas pessoas têm muito mais fé, muito mais fé. Algumas pessoas, assim, parece que têm tanta fé que algumas coisas parecem de fato ainda cair como um maná do céu. É maravilhoso. Alguns de nós cremos que o Senhor faz, mas que eu preciso trabalhar ativamente com o Senhor, alinhado com Ele, senão essa coisa não acontece. E eu não estou dizendo que do outro lado a pessoa é preguiçosa. Às vezes a gente só vai em direção a Deus. Você já viu aquele tipo de gente assim que você conversa, aquela que diz assim, olha, tudo vai dar certo. Deus está no controle. Dá um nervoso, não dá, gente? Fala a verdade. A gente quer resolver a coisa agora. A gente quer tirar essa dor agora. A gente quer perder esse medo agora. A gente não quer esperar anos para isso. A nossa forma de exercitar a nossa fé é não deixando se levar por todas as situações de medo da vida, mas levando essas situações de medo ao Senhor em oração. Quantas vezes você conseguiu verbalizar os seus medos? Quantas vezes você conseguiu expressar ao Senhor em oração aquilo que você está sentindo? Quantas vezes você conseguiu levar ao Senhor não o seu medo, mas o seu it? Aquela coisa que gerou isso em você, ou continua gerando isso em você. Quantas vezes você parou para ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, com tempo para poder expressar alguma coisa que de fato está te incomodando? Porque o que eu tenho percebido na minha própria vida é que esse ativismo, que essa série de distrações tira de nós, inclusive, momentos de solitude. Tira de nós essa nossa capacidade de sentar e ouvir o silêncio das coisas, o barulho das coisas. Não aqueles que a gente gostaria de ouvir. Silêncio para ouvir a Deus. Silêncio para poder falar sobre os nossos medos. A gente sempre está com o celular na mão, sempre está com o streaming, acompanhando alguma série nova, um filme novo. A gente está sempre conversando com alguém que não é Deus, conversando com os nossos próprios fantasmas, menos com Deus, menos olhando para Jesus diante do mar, só para si mesmo, só para a água que está se abrindo e que parece que nem Jesus vai resolver o seu problema. Nem Jesus. Parece que Jesus nem está ali. Nem está presente. Por isso não tem a ver conosco. Por isso que tem a ver com Ele. Por isso que tem a ver com aquilo que Ele está fazendo em você e Ele ainda não parou. A fé, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, levou até Cristo. Jesus nos pediu, é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu quero dizer últimas palavras por aqui. Não importa o quão pobre ou pequena tenha sido a sua fé até esse momento. Não importa ou não importou o quão pequena foi a fé dos discípulos naquele barco. De Pedro, impetuoso naquela situação, mas foi uma fé suficiente para levar até Jesus. Até Jesus, não até outra coisa. Depois de todo aquele estresse, de agitação, desespero, eles foram até Ele. Algo dizia que Jesus podia fazer diferença. Jesus podia resolver aquela situação de pânico. Jesus só pode ser Jesus. Eu estou vendo um fantasma, mas eu espero que seja Jesus. É uma fé bem pequena, você pode pensar, mas ainda bem que é fé. Graças a Deus.
O que é que você tem tido diante do medo? O que é que te vem? Do que é que você tem se apropriado? Qual ferramenta, qual instrumento que Deus deu para você? Qual fruto Deus deu para você? Que você tem usado ou que você não tem usado diante da situação de medo? Quais ferramentas você tem usado e que nessa caixa de ferramenta não inclui fé? Não inclui fé em Deus, não inclui fé em Jesus, inclui fé em outras coisas que não seja aquilo que Ele quer fazer em você, através de você. É uma fé bastante pequena, mas foi uma fé que levou a Cristo. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, será suficiente para te levar ao lugar certo. O Senhor, Ele transforma realidades e a gente precisa crer nesse Senhor. É que às vezes a gente está bem preocupado com os fantasmas andando sobre as águas. A gente está bem preocupado com o barulho no nosso entorno. A gente está bem preocupado com aquela pessoa. A gente está bem preocupado com aquela apresentação. A gente está bem preocupado com o casamento, com o filho, com os filhos. Bastante preocupado com a sexualidade. Cheio de preocupações, gerando medo, frustração, desânimo. Você já viu um cachorro com medo? Um cachorro de rua. E todo o tempo ele aparece num lugar, joga uma pedra nele, dá uma batida no pé, ele sai correndo. É um cachorro que muda a sua aparência. Ele fica numa situação humilhada, afugentada. Às vezes a gente fica assim por aí, cheio de medo, não encara situações. Fé do tamanho de um grão de mostarda, para você ir até Jesus, é o que Ele dá para você nessa noite. O Senhor está diante de você, diante do mar da vida, estendendo as mãos, pedindo para que você confie, que tem um poder sobre a sua vida, uma capacidade sobre você, que não é tua, e por isso não falha. Mas é dele, e não só é dele, mas é ele que mora em você. Eu diria para você que talvez não tenha esse sentimento, que não tenha essa sensação, que não tenha essa confiança, que talvez seja a hora inclusive de convidar o Senhor para habitar a sua vida. Que seja o momento de renunciar a si mesmo, reconhecer que é pecador, e dizer: Senhor, eu só tenho a Ti. Eu só tenho a Ti. Para refletir e praticar, eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui para você. Um discípulo, quando passou por esse breve momento de aflição e medo, encheu-se de desespero, gritaria, medo. Isso soa familiar a você? Já passou por um momento assim? Você já conseguiu parar para identificar isso na sua vida? Qual foi a situação? Como colocará a sua fé em prática a fim de não cair nesses breves momentos de medo? Como você colocará mais a sua fé no Senhor do que na coisa? Do que na situação? Após o estresse, a agitação e o desespero, Pedro ele foi alcançado por Jesus. Isso resolveu o problema dele e deles, trouxe paz à situação. Você também já experimentou essa paz, já experimentou o que é ir até Cristo e alcançar a paz em um breve momento de desespero? Você já experimentou isso? Essa paz transcendente, essa paz que não é ausência de monstros e fantasmas, de medo, mas é uma paz que te faz caminhar por sobre as águas, porque Jesus está diante de você. Quais medos você precisa levar até Jesus hoje? Você precisa falar hoje com Ele. Hoje.
Quero convidar você a ficar em pé e orar com você. E que você consiga, talvez é muito fácil para você pensar em quais são esses medos hoje. E que você consiga colocar diante dele. Que você consiga levar isso ao Senhor. Que você consiga depositar isso no altar. Senhor, que bom que nós temos ao Senhor. Que bom que o Senhor é um mestre que veio até nós. Não olhou para as nossas incapacidades ou para as nossas limitantes capacidades, mas deixou jorrar esse poder extraordinário em nós e através de nós, para viver uma vida onde a gente dependa do Senhor e só do Senhor e mais nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo. A minha oração, Pai, é para que os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui hoje, gente que possa estar cheio de medo, flertando com a depressão ou está em depressão, insônia, porque os medos, os fantasmas vivem tirando a paz, a alegria, o sono. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Nós cremos naquilo que só o Senhor faz. Eu oro, Pai, para que haja cura aqui nessa noite. Haja transformação aqui nessa noite. Que o foco saia das coisas e o foco esteja no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero